quem não me conhece, meu nome é João Tolomei, trabalho em saúde preventiva há mais de 20 anos. A gente vive num momento bem delicado. Nunca se falou tanto sobre saúde mental e ao mesmo tempo, né, viu tanta gente, né, sobrecarregada, ansiosa, cansada, pessoas que aos olhos de quem vê não estão exatamente doentes, né, mas está acontecendo um adoecimento ali. E talvez o problema ele não seja só psicológico, né? Talvez seja um sistema inteiro desregulado. Corpo, mente, rotina, tudo precisando de mais atenção. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero anunciar aqui a nossa convidada, Freia Bizarro. Ela é psicóloga, trabalha aí com diagnóstico de neurodivergências e é uma mulher trans e também luta jiu-jitsu. Bora lá. Bem-vinda, Freia. Boa Olá, noite. tudo bem? Boa noite. Olá, Freia, como você está? Tudo certo, tudo bem? E você? Estou ótimo. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse convite, tá? Fiquei aqui muito feliz quando eu vi o seu perfil. Eu falei, gente, preciso conversar com ela. Muito obrigado. Freia, você fala de onde? Você tem um sotaque do Sul. Moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Sou do interior, na verdade. Eu nasci em Santa Cruz do Sul, mas agora eu moro em Porto Alegre. Legal, eu conheci sua cidade. Linda, linda, linda. Ah, legal, legal, obrigada. Santa Cruz é. Quer dizer, não sei se você está falando de Santa Cruz ou de Porto Alegre. Porto Alegre. Ah, é. Santa Cruz, eu vou dizer que eu acho que é um pouquinho mais bonita do que Porto Alegre. Ó, Mas Porto Alegre tem a sua graça também. que legal. Freya, já te anunciei aqui, falei que você é psicólogo, eu gostaria que você se apresentasse também, né? Que você trabalha com neurodivergentes, né? Diagnóstico deles, né? Bom, vamos introduzir aqui então. Eu quero que você, antes de eu entrar nesses temas mais técnicos, né? Eu quero que você fala para a gente quem é a Freya, né? O que te inspirou a trabalhar com a psicologia, com a saúde mental. Fala um pouquinho daqui para a gente, por favor, sobre isso. Tá bem, perfeito. Bom, então, sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao longo da minha formação, eu foquei bastante, né, os meus estudos nas neurociências, na neuropsicologia principalmente, e aí acabei indo trabalhar na área de avaliação psicológica, que é a área da psicologia responsável em investigar, né, diversas características das pessoas, sejam características relacionadas a funções cognitivas, a emoção, comportamento, personalidade, para tentar entender o que melhor explica as demandas ou as queixas daquela pessoa. Como você comentou antes, né? Por exemplo, alguém tem suspeita de autismo, TDAH, uma neurodivergência, pode fazer uma avaliação para a gente verificar se é realmente esse diagnóstico que explica, né, as queixas daquela pessoa ou se daqui a pouco é alguma outra situação. Atualmente estou cursando mestrado também em psicologia e trabalho com pesquisas nessa área de avaliação, né, de psicometria mais especificamente, né, a ver com construção de testes psicológicos que a gente usa para avaliar essas características psicológicas na avaliação. Que legal. Ou seja, né, precisa desses testes, né, do estudo de um psicólogo, né, de um profissional da área, né, uma avaliação com o sujeito, né, bem interessante, né. Eu vou aprofundar nisso depois, mais para frente que a gente vai Perfeito, perceber um perfeito. pouco mais. Freia, e aí que momento assim que você percebeu, falou, não, eu quero fazer psicologia mesmo? Como que foi? Teve esse momento, foi surgindo e essa parte, o que te levou exatamente para o psicodiagnóstico? Perfeito. É mais fácil eu falar o que me levou ao psicodiagnóstico do que o que me levou à psicologia. Porque, na verdade, né, eu sempre tive muito interesse por biologia. Biologia. E quando eu estava lá no ensino médio, pensando o que eu ia fazer, eu trabalhava com uma bolsa de pesquisa no laboratório de genética e biotecnologia da universidade da minha cidade, e já trabalhava com extração de DNA e tal. Então, a minha ideia era seguir mais ou menos nessa área, fazer uma graduação, talvez em biologia, talvez em biomedicina, seguir na área da genética, mas com o tempo, eu trabalhava com pesquisas bastante interdisciplinares. Então, tinha o pessoal da medicina, da bioquímica, da química, da biologia, da biomedicina, enfim, e eventualmente eu fui estudando um pouco mais
também sobre conceitos das neurociências, sobre as funções cognitivas, né, sobre as relações entre as funções cognitivas e o nosso comportamento. Comecei a desenvolver um interesse por essa área e confesso que depois de 2, 3 anos trabalhando em laboratório, fazendo extração de DNA, uma rotina meio padronizada, eu pensei, acho que talvez possa tentar alguma coisa diferente. E foi meio que assim, de última hora, quando eu tinha que me inscrever no curso de graduação, de repente de psicologia eu vou poder estudar um pouco sobre essas relações entre comportamento, cognição, vamos ver como é que vai ser. E hoje eu tenho certeza que eu acertei essa escolha, assim, acho que me identifiquei bastante com a área. Não digo com todas as áreas da psicologia, porque psicologia é um mundo, né? Mas a academia encontrando. E justamente por ter esse interesse pela biologia e pelas neurociências, eu fui me aproximando mais de áreas relacionadas às neurociências, né? Aos estudos da cognição. E eu sempre tive interesse em trabalhar com pesquisa. Sempre tive interesse em desenvolver uma carreira mais acadêmica. Então, meu foco era fazer alguma graduação, depois E dar aula pós-graduação, também. né? Isso aí, para trabalhar com pesquisa e dar aula. Hoje já não tenho certeza, porque estou tendo outras perspectivas também. Mas até então era isso que eu tinha mais certeza, né? Não que eu não queira fazer isso ainda, mas já não sei mais. Tem outros projetos aí que eu estou desenvolvendo que eu acho que são bem interessantes também. Porém, eu fiquei pensando, carreira acadêmica, até você chegar num lugar de ser um professor consolidado, né, um pesquisador, que vai ter até uma condição socioeconômica de vida melhor, demora um pouquinho. Então, vou precisar trabalhar com alguma coisa, e eu não me identificava com psicoterapia, né, não tinha a menor vontade de trabalhar com psicoterapia. Eu cheguei a te perguntar isso, né, quando a gente estava conversando. Pois é, eu pensava, poxa, eu gosto tanto de estudar a psicologia, de estudar a teoria psicológica, mas não sei se eu me identifico com esse trabalho de clínica de psicoterapia. Até que eu conheci a área de avaliação psicológica, que é justamente a área da psicologia responsável por investigar questões psicológicas, incluindo a investigação de funções cognitivas, que são os construtos que eu tenho interesse em estudar. Então, quando eu trabalho com avaliação, eu posso investigar memória, atenção, linguagem, né? Enfim. E acabei me encontrando ali. E não sei, me identifiquei bastante com esse trabalho, né? Comecei a fazer estágios na área, fiz 2 estágios na área durante a graduação. Aí comecei a entrar em grupos de pesquisa que trabalham com isso, né? E tal. E acabei indo para esse lado, assim. O Frei, você é bastante multifacetada, né? Cara, ela faz pole dance, né? Que precisa se ter uma consciência corporal gigantesca. Eu vi que você tem toda uma parte sensível, faz uns desenhos lindos, belíssimos. Tem essa parte do jiu-jitsu também, né? Você luta jiu-jitsu, é psicóloga. Como você concilia todas essas esferas? E também eu queria perguntar, você acredita que harmonizar nessas esferas, dar atenção para todas essas áreas que nos formam, né? É fundamental na qualidade de vida? Como você vê isso a partir de sua vivência? Olha, eu entendo que hoje, muitas vezes, quando a gente vai discutir, por exemplo, sobre saúde mental, né, que é uma discussão que está cada vez mais em voga, acaba se separando o que é a saúde mental do que é uma saúde mais física, digamos assim. Mas se a gente for pensar um pouquinho, realmente, né, quando a gente fala em saúde mental, né, em questões relacionadas a emoções, a comportamento, personalidade, a gente também tem que pensar que tudo isso acontece a nível cognitivo, está relacionado a um sistema nervoso físico. Né? Nós temos ali nosso encéfalo, nosso cérebro, né? Toda a nossa fisiologia que compõe o nosso corpo, e isso tudo vai ser influenciado pela nossa saúde física também. Né? Então, eu entendo que quanto mais a gente conseguir cuidar da nossa saúde física, a gente vai acabar cuidando da saúde mental também. Então, não é legal Não tem negligenciar como esses lados, né? desassociar. Claro que quando eu falo em saúde física, a gente não está falando em. A pessoa tem que ser atleta, tem que fazer um monte de coisa, tem que necessariamente fazer uma atividade específica. Não, né? Mas Mas sobre não você, negligenciar essa esfera. exatamente, é ter uma vida ativa, né? Não ser uma pessoa sedentária. Tem muitos estudos
que além dos problemas de saúde mais física relacionados ao sedentarismo, também acabam relacionando com problemas de saúde mental. Então é interessante tentar fazer essa harmonia, né? E particularmente, se eu for falar da minha experiência, uma coisa que eu tenho notado, assim, já notei há um tempo. Às vezes, quando eu fico muito tempo ali treinando jiu-jitsu, aí vou no pole, vou na academia e tal, eu começo a me sentir meio mal, no sentido de, nossa, eu poderia estar dedicando essa hora que eu estou treinando para estar fazendo a minha pesquisa de mestrado, ou para estar trabalhando, ou para estar desenvolvendo, enfim, algum outro projeto da Uhum. associação que faz parte. Mas eu percebi que quando eu diminuo as atividades físicas para me dedicar, para ter mais tempo para me dedicar às outras tarefas, no fim do dia acaba que eu não consigo me dedicar bem a fazer o meu trabalho, Cai o rendimento. porque a minha carga emocional fica mais pesada, fica mais maçante. Então, eu sinto que eu consigo trabalhar de forma muito mais produtiva quando eu estou inserida em uma boa rotina de exercícios. Então, Perfeito. vale mais a pena eu não faltar, né, o treino Uhum. para depois ter um desempenho melhor no trabalho. Claro que eventualmente eu acabo faltando, né? Às vezes a gente precisa, mas eu evito. Sim, ou seja, nesse tempo que a gente gasta praticando uma atividade física, treinando, é um tempo, na verdade, investido, né? Não é um tempo que a gente está gastando, né? É um tempo que está sendo revertido para o nosso bem. Frei, entrando aqui numa parte mais técnica, né? Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para você que é meio leiga, tá? Você me perdoa, mas eu acredito que seja a grande dúvida de muitas pessoas, né? O que é, né, quando a gente fala de neurodivergência? O que significa isso na prática, né? Quem que são essas pessoas, como elas vivem, né? Do que elas se alimentam, onde elas vivem? Como que é? Fala um pouquinho para mim. Que é neurodivergência? É, é um pouco difícil eu chegar para ti e falar, neurodivergência é isso aqui, tá aqui a definição. A verdade é que neurodivergência é um termo mais popular, né? Não é um termo que está presente nos manuais diagnósticos, estatísticos de transtornos mentais. Mas o que geralmente se entende por neurodivergência, né? A gente relaciona muito neurodivergência com os transtornos do neurodesenvolvimento, tá? Então, que tem esse nome do neurodesenvolvimento porque são transtornos que a pessoa não desenvolve ao longo da vida. Não é uma coisa que a pessoa vai começar a ter em determinado momento. É algo que já faz parte da constituição dela. Né? Durante o neurodesenvolvimento dela, ela se desenvolveu de tal forma a apresentar tais características. Exemplos de transtornos do neurodesenvolvimento: autismo, TDAH. Né? Geralmente, a maior parte das pessoas, quando fala em neurodesenvolvimento, fala de autismo. Mas se a gente for pensar nessa ideia de que tem a ver com transtornos do neurodesenvolvimento, a gente pode englobar a TDAH de forma menos comum, mas outros transtornos que também são do neurodesenvolvimento. Deficiência intelectual, transtorno do desenvolvimento intelectual, transtorno específico de aprendizagem, tem vários tipos, tipo a famosa dislexia, discalculia, tudo isso entraria em transtornos do neurodesenvolvimento. Aí, se entra ou não no conceito de neurodivergência, já é algo menos direto, porque neurodivergência é um termo mais popular. Mais amplo, né? Exato, exato. Ou seja, né, precisa investigar, saber, não dá para ficar generalizando, né? Mas no sentido de que o termo em si não é um termo classificatório de diagnóstico. Se a gente fosse falar num termo correto do que existe em manuais que agrupam o diagnóstico, seria transtorno do neurodesenvolvimento, que Tá, agrupa autismo, TDAH, deficiência intelectual. entendi. E aí tem esse termo de neurodivergência, que é o termo mais popular, que geralmente se usa para falar sobre pessoas com algum transtorno do neurodesenvolvimento. Para ir assim, tem muita gente hoje em dia, né, que fala, eu tenho TDAH, qualquer conversa que isso é minha chave, não quero socializar, eu sou autista, tem gente que fala, eu tenho transtorno de ansiedade, só que pessoas assim que nunca passaram por uma terapia, por um psicodiagnóstico, né, que você falaria para essas pessoas que assumem, não, eu sou muito TDAH, velho, sabe? O que você falaria? Olha, acho que quanto mais a gente
quanto mais cresce esse debate sobre a conscientização do que é uma pessoa com autismo, o que é uma pessoa com TDAH, até para diminuir o estigma desses diagnósticos, né, para passar aquela ideia de que não é que a pessoa não quer, não é que a pessoa não é motivada, é que ela tem uma condição diferente, as pessoas vão conhecendo mais, né, sobre esses diagnósticos e, eventualmente, elas podem se identificar com alguma característica geralmente associada com esses diagnósticos. Porque, na verdade, não existe nenhuma característica diagnóstica que é, por exemplo, exclusiva do autismo. Você pode ter pessoas que apresentam, em algum nível, alguma dificuldade que pessoas com autismo também apresentam. A grande questão é, para você receber o diagnóstico, né, de autismo, de TDAH ou qualquer diagnóstico, você precisa preencher uma série de critérios específicos e você precisa ter um prejuízo clínico significativo na sua vida, certo? Então, não é porque você Por que esse tem prejuízo um clínico? Por comportamento exemplo, uma específico ou criança que tem uma pega mal na dificuldade escola? específica. Desculpa? Perdão, te interrompi. Você Não, falou a perfeito, parte do perfeito. prejuízo, né, clínico. O que que seria? Por exemplo, me ajuda a entender. Uma criança que vai mal na escola, um adulto que fica menos funcional, é isso? Então, são bons exemplos, mas, de novo, a gente vai precisar entender o que melhor explica esse prejuízo. Né? Prejuízo é um dos critérios. Tem que ter o prejuízo para você ter o diagnóstico, mas a gente tem que saber se é o diagnóstico que explica o prejuízo ou não. Por exemplo, vamos pegar essa criança que tem ido mal na escola. A gente pode fazer uma avaliação para tentar descobrir se daqui a pouco ela tem um transtorno do desenvolvimento intelectual. Ou se daqui a pouco ela tem um TDAH, que faz com que ela não consiga prestar atenção na aula. Mas daqui a pouco ela está inserida em um contexto que fez com que ela teve muita dificuldade de adaptação na escola. Um exemplo bem claro disso, que aconteceu alguns anos atrás, foi a pandemia de Covid-19, com muitas crianças que ficaram um tempo em casa. Né? Aí Sim. depois a criança volta para o contexto escolar, aí está apresentando uma série de dificuldades de adaptação. Tem algum diagnóstico? Não necessariamente, né? Pode ser que aquela criança simplesmente esteja tendo mais dificuldade para se adaptar ao novo contexto. Então a gente sempre tem que considerar todas essas possibilidades. Por isso que na avaliação a gente nunca pode basear, né, a nossa conclusão no resultado de um teste específico. Por exemplo, apliquei um teste de inteligência, a criança foi mal, logo ela tem um diagnóstico. Não. Daqui a pouco ela foi mal porque Uma bateria, né? ela não conseguiu se desenvolver da forma adequada, e a explicação por isso tem a ver com o contexto de vida que ela está inserida, e não um diagnóstico. A gente só vai entender isso se a gente investigar o contexto de vida daquela criança. Com quem ela mora, onde ela morava antes, como que era, o que ela faz, o que ela não faz. Ela passou por alguma situação que traumatizou, que estressou, algo Exato, do tipo. exato. Bacana. Ou Exato, seja, exatamente. não é só um teste específico, são uma bateria, uma análise, né? Um estudo por Exato, exato. isso. Uhum. Freia, uma pessoa aí que suspeita que é autista ou que tem TDAH, né? O que que essa pessoa perde se ela fica só nesse achismo, né? E, por outro lado, o que que essa pessoa ganha por buscar o psicodiagnóstico? Perfeito. Ah, olha, o grande objetivo, ao meu ver, da avaliação psicológica, do psicodiagnóstico, não é nem a identificação do diagnóstico em si. Porque se dizer que a pessoa tem ou não tem um diagnóstico, tá. E aí, para que serve isso? Então, simplesmente identificar não é o principal objetivo. O principal objetivo é realmente dar um direcionamento para auxiliar aquela pessoa a melhorar a qualidade de vida a partir do que a gente identificou durante a avaliação. Então, no momento que a gente identifica que uma pessoa possui autismo ou TDAH, a gente vai poder verificar quais são os tratamentos que possuem as melhores evidências disponíveis de que funcionam para ajudar essa pessoa a melhorar a qualidade de vida. E mais do que isso, né, é algo que eu friso bastante também, uma boa avaliação, ela nunca vai simplesmente dizer se você tem ou se você não tem um diagnóstico. Ela vai buscar entender o teu perfil específico de dificuldades e de potencialidades. Porque duas pessoas com o mesmo diagnóstico vão ter dificuldades e potencialidades diferentes. Completamente diferentes, né? Exato. Não completamente, né? Existe um certo Tá, padrão ali dentro das classificações, mas tem variações, tem né? Tem variações. variações. Então, também é um papel de uma boa avaliação identificar, né, esses padrões específicos de cada pessoa para ajudar ela a pensar em quais intervenções podem ajudar ela especificamente e Bem dar bacana. realmente um direcionamento.
Freia, que bacana isso que você tocou, né? E eu lembro quando a gente estava conversando, combinando a live, você me contou de um caso clínico, né? De um menino assim que estava com dificuldade, depois do diagnóstico ele melhorou nos esforços, nos estudos. Conta pra gente um pouco sobre essa história. Qual que foi a mudança positiva que esse estudo, que esse diagnóstico trouxe para ele? Uhum. Perfeito. Esse caso que a gente estava conversando, né? Acho que a gente comentou justamente porque tem um pouco a ver com o teu trabalho também, né? Fiz avaliação um Isso. tempo atrás de um menino que jogava em um time de futebol, e ele estava tendo muita dificuldade no desempenho esportivo. Ele não conseguia fazer o que o treinador pedia, aí ele esquecia das ordens. No meio dos jogos, ele se distraía com o que estava acontecendo ao redor dele e acabava é, não tendo uma performance esportiva tão boa quanto ele poderia ter. E ele estava quase sendo expulso do time em função disso. Caramba. Mas aí tinha uma psicóloga responsável pelo time, por acompanhar os jogadores, e ela que sugeriu que ele buscasse uma avaliação, né, encaminhou para mim. Eu fiz a avaliação. E foi um caso clássico, assim, de TDAH mesmo. Até porque ele também tinha dificuldades em outros contextos. Tinha dificuldades na escola, tinha dificuldades em casa, todas relacionadas a dificuldades de manter o foco E atencional, para parece que executar essas tarefas. dificuldades elas se abraçam, né? Atrapalha a questão de habilidade social, que atrapalha. Parece assim que vai virando um bolo, né? Perfeito, perfeito. Aí eu fiz a avaliação, né? E a partir do momento que eu identifiquei o diagnóstico, eu fiz as indicações das intervenções, né, que poderiam ajudar ele a melhorar a qualidade de vida. Então, ele começou a fazer psicoterapia voltada para manejo de sintomas de TDAH, né, com um profissional especializado nessa área. Começou a fazer o acompanhamento psiquiátrico também, começou a tomar medicação. E o desempenho dele melhorou horrores, assim, no jogo. E ele não foi expulso do time, continuou jogando, e começou a ter uma performance melhor, porque, na verdade, ele sempre tinha potencial para ter aquela performance, ele jogava bem. São A as questão é que ele não conseguia, habilidades, né? exato, não era uma questão de habilidade, era uma questão que ele não conseguia manter o foco para fazer o que ele precisava fazer. No momento que ele fez as intervenções, ele melhorou. Claro que, né, quando a gente fala de transtornos do neurodesenvolvimento, como o TDAH, você não se cura desse diagnóstico, você vai ter o diagnóstico para sempre, porque faz parte da sua constituição. Mas isso não significa que não existem formas de você lidar, né, melhor com as suas dificuldades. E existem intervenções específicas que podem ajudar as pessoas a conquistarem isso. Bacana. Eu vou dividir aqui com você rapidinho, né? A gente falou esse negócio que vem o diagnóstico, mas vem também uma habilidade, né? Eu tenho um sobrinho, né, que ele foi diagnosticado, depois levou um tempão, passou por uma equipe interdisciplinar, ele recebeu o diagnóstico TDAH, né? E a minha irmã comentou comigo que em alguns momentos, né, ele tinha dificuldade em algumas coisas assim, mas depois que repetia, ele apresentava uma resposta até melhor do que a normalidade. Ou seja, era uma dificuldade, mas depois que ele entendia o processo, ele ia muito bem, ele assimilava com uma eficiência bem bacana. Ou Uhum. seja, né, tem também, a gente fala dos transtornos, mas tem também como fala, hiperabilidades? Altas habilidades, superdotação. Tem essas questões também de não vem só com a parte chata, assim, né? Pode vir também com, de repente, um hiperfoco, que seja a fonte de trabalho da pessoa, enfim, ou um Uhum. talento, né? Eu acho que tem duas questões importantes assim, em relação a isso, né? Por um lado, pode ser sim, né, que a pessoa apresente uma outra condição que vai favorecer ela em determinado contexto, mas o que pode acontecer também, simplesmente a pessoa possui uma facilidade, possui uma potencialidade para determinado contexto, mas ela não consegue, né, desempenhar essa habilidade em função do diagnóstico. E aí, quando esse diagnóstico é tratado, ela vai começar a desempenhar essas outras funções, né? Então, pode ser as duas coisas, né? Esse exemplo do hiperfoco, por exemplo, que você comentou, ele pode ser benéfico para pessoas que relatam que tenho hiperfoco nos estudos, eu estudo muito e acabo me desenvolvendo muito nessa área. Mas, às vezes, por outro lado, a pessoa fica com um hiperfoco muito grande em determinada situação, pode ser os estudos, mas a ponto de negligenciar outras partes importantes da vida. Então, isso também acaba gerando prejuízo. Por isso que é legal verificar realmente, ok, o que essa pessoa
faz bem, quais são as potencialidades dela, mas quais são as dificuldades e o que a gente pode fazer para ajudar ela a manejar isso tudo, né? O prejuízo que está trazendo, né? O Pedro, ele colocou aqui, Pedro Ovidio, que ele... O que a gente acha, né, dessas crianças com diagnóstico que os pais lotam a agenda de atividades, né? Esporte, terapia, fono, às vezes, enfim, um monte de coisa. E esse excesso de estímulo poderia ser prejudicial para essas crianças. Perfeito. A resposta para essa pergunta depende. Depende porque diferentes crianças vão exigir, né, diferentes níveis de suporte, diferentes níveis de atividades. E existem casos mais graves em que a pessoa realmente precisa de um suporte maior. Por exemplo, vamos pensar em uma criança diagnosticada com autismo, com nível de suporte 3, com uma comorbidade de transtorno de deficiência intelectual, né, que então, ela não vai conseguir fazer a higiene pessoal sozinha, não vai conseguir lidar com dinheiro, não vai poder sair sozinha, precisa ter alguém sempre com ela. Essa criança provavelmente vai demandar, sim, uma série de intervenções para ajudar ela a se desenvolver da melhor forma possível e, ao mesmo tempo, até como uma forma de cuidado, porque ela não tem condições de ficar sozinha, digamos assim. O que é diferente, daqui a pouco, uma criança que tem um nível de suporte muito mais baixo, e aí os pais enfiam em um monte de atividades, Estimular achando ao que máximo a vão criança. ajudar a se desenvolver, e daqui a pouco acabam sobrecarregando. Mas isso acontece, inclusive, com crianças que não têm um diagnóstico, né? Até existe uma discussão recente em relação a isso, né? No sentido de alguns pais colocarem as crianças para fazerem várias atividades, né, nessa ideia de que a criança vai se desenvolver em diversas áreas diferentes e vai desenvolver várias habilidades. Na verdade, não é exatamente isso que acontece, né? O ideal é que você, claro, a criança precisa ser estimulada da maneira adequada, mas também é interessante que a criança tenha Ela a seja criança oportunidade de também, desenvolver né? a independência, desenvolver a autonomia, de decidir o que ela vai fazer. Então, esses momentos de pensamento livre são importantes também para o desenvolvimento da criança. E às vezes também deixar a criança ser um pouco criança também, né? Brincar, ter o tempinho dela ali. Exato. Eu fico vendo assim, parece que as crianças hoje são 3 vezes mais ocupadas do que antigamente, né? A gente vê assim, sempre ocupada, sempre numa tela, sempre ali, parece essa impressão que eu tenho. Freia, explica pra gente aqui como que funciona na prática esse processo diagnóstico. Você falou um pouquinho, detalhe aqui pra gente um pouco mais pra gente entender, porque a maioria das pessoas nem imagina como que funciona isso. Uhum. Ou seja, não é só um teste que eu vou fazer no Instagram, que eu vou falar que eu sou autista ou que eu sou TDAH, né? Uhum. Então tem que passar por alguns profissionais. Conta pra gente um pouquinho disso, por favor. Perfeito. Diferentemente de uma psicoterapia, você fica por um tempo mais prolongado, fazendo um processo de intervenção, né, que o objetivo é realmente ajudar a pessoa a melhorar a qualidade de vida e desenvolver estratégias para isso. O objetivo da avaliação é investigação, né, é identificar o que melhor explica as dificuldades daquela pessoa. Claro, com o objetivo final de dar um direcionamento para ela melhorar a qualidade de vida. Mas o que vai fazer ela melhorar em si vai ser a intervenção, que é um processo que vai acontecer depois. E por ter esse caráter investigativo, a avaliação ela tem uma limitação de tempo, né? Ela acaba não sendo tão longa quanto uma psicoterapia. Via de regra, uma avaliação dura mais ou menos umas 10 sessões. Tá? Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, depende de cada caso, mas é mais ou menos esse período que leva. Aí, durante as sessões de avaliação, se usam diferentes estratégias para investigar as características daquela pessoa. Então, o que são essas estratégias? Entrevistas, observações, aplicação de testes e instrumentos também, né, que são uma das ferramentas que a gente usa, mas não são as únicas. Análise de outros documentos, por exemplo, boletim escolar, conversa com outras pessoas que convivem com o paciente, né, com familiares, cônjuges, outros profissionais que atendem aquele paciente também. E ao final do processo, se escreve um laudo psicológico, que é o documento
que registra o que foi feito durante a avaliação, né, registra os resultados. Caso a conclusão seja um diagnóstico, o diagnóstico vai estar no laudo, mas mesmo quando não houver um diagnóstico, a gente sempre escreve esse documento Pode explicando quais foram os acontecer, então, de resultados. não ter diagnóstico também. Pode acontecer de não ter um diagnóstico, pode acontecer de não ter, mas a gente escreve o laudo mesmo assim, com os resultados da avaliação e com as indicações terapêuticas, né? Porque mesmo que a pessoa não tenha um diagnóstico, se ela busca a avaliação, muito provavelmente alguma dificuldade ela tem, alguma queixa ela tem. Então, independente da explicação dessa queixa, se é um diagnóstico ou se é alguma questão relacionada ao contexto de vida dela, ela pode se beneficiar de alguma intervenção que vai ajudar ela a melhorar a qualidade de vida. Então, a gente faz o Legal. trabalho mesmo assim. O direcionamento é dado de qualquer forma no final da avaliação. Bacana. Então, você não precisa necessariamente ter um diagnóstico para ter uma orientação. Exato, exato. Maravilha. Freya, tem muita gente, né, que se acha preguiçoso, que acha que é incapaz, que se acha até burro, né? Quando na verdade a pessoa está num momento de desregulação. Fala um pouco para a gente sobre isso, assim, esse prejuízo, né, de que eu acredito que muitas pessoas que vão ver essa live, né, vão até se identificar, né? E muitas vezes a rotina da pessoa está bagunçada, ela não consegue fazer atividade física, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Uhum. A questão é que a gente acaba desenvolvendo crenças sobre nós mesmos, né, baseadas muitas vezes em performance ou em comparação com os outros, muitas vezes comparações injustas até, porque muitas vezes nós vivemos em contextos muito diferentes das pessoas com as quais a gente se compara. Então, acho que é importante justamente a gente parar para tentar refletir se essa percepção desfavorável que nós estamos tendo sobre nós mesmos faz o mesmo sentido, ou se ela não faz sentido levando em consideração o nosso contexto de vida. E aí a gente pode pensar em diferentes explicações para isso. Por exemplo, daqui a pouco essa pessoa possui um diagnóstico e por isso que ela não está conseguindo ter uma performance de acordo com o que ela gostaria. Mas daqui a pouco não é nem esse o caso. É o caso disso que você comentou agora. A pessoa está muito ocupada, está trabalhando demais, quando vê ela está sobrecarregada e não está tendo um desempenho muito bom, só que ela está realmente trabalhando demais. Então, é normal que vai chegar em algum momento que a pessoa vai atingir o seu limite, né? Vai entrar em um burnout, sei lá, e não vai mais conseguir dar conta de tudo que está sendo exigido dela, né? Fre, tem muita gente, né, que está num estado aí de sofrimento, né, que não está rendendo, que não está se sentindo satisfeito, né, pessoas que estão vivendo sem entender o próprio funcionamento emocional, mental, né. Como que é? Você vê isso? Como que você percebe isso? Olha, eu acho que autoconhecimento é sempre interessante, né? É sempre legal a gente buscar se conhecer, buscar entender os motivos para os nossos comportamentos, para as nossas ações, justamente porque quando a gente entende o porquê que a gente se comporta de determinada forma, por que a gente faz determinada coisa, vai ser mais fácil a gente pensar em como modificar comportamentos que a gente quer modificar, né? Mas aí eu sempre acho importante também fazer realmente essa análise, né? De tipo, ok, Autoanálise. existe esse comportamento aqui, que por algum motivo ele está sendo visto como um comportamento desfavorável, né? Mas ele é desfavorável para quem? Será que ele é desfavorável para os outros ou será que ele é desfavorável para mim? Então, no momento que você realmente entende que não, eu não gosto desse comportamento, eu quero modificar esse comportamento, bom, aí uma busca por autoconhecimento, para entender o que causa esse comportamento, vai te ajudar a conseguir manejar isso de alguma forma. Mas é interessante verificar se realmente é algo que faz sentido para ti especificamente, porque daqui a pouco é uma demanda de outras pessoas que tem a Exatamente. ver com o teu contexto de vida. E assim, vamos supor, fiz lá o meu exercício de autoobservação, tô desconfiado que eu preciso ali de um. Enfim, tô com uma dúvida, eu tô achando que eu tenho TDAH. Qual que é o primeiro passo que você indica para essa pessoa que quer começar a se cuidar? Uhum.
Perfeito. Bom, nesse exemplo que você comentou de uma suspeita diagnóstica, tem a área da avaliação, que é o que a gente estava conversando antes, né? Que é a área especializada da psicologia para verificar realmente se você tem algum diagnóstico ou não. Mas também você sempre pode Qualquer buscar. psicólogo pode ajudar, não, né? Então, não é qualquer psicólogo que tem conhecimento para fazer uma avaliação psicológica, né? Mas você também pode buscar algum psicólogo que trabalha com psicoterapia e conversar sobre isso com ele, iniciar um processo psicoterapêutico, caso você esteja em um sofrimento muito grande, para ele te ajudar a lidar melhor com o que você está sentindo. E junto com esse profissional, vocês também podem decidir se seria interessante ele buscar algum profissional da avaliação psicológica para fazer a avaliação ou não. Até porque, por exemplo, quando a pessoa ela está com um contexto emocional muito grave, quando ela está muito abatida, muito triste, é até complicado a gente iniciar direto um processo de avaliação, porque muitas vezes o fato dela estar mal, né, dela estar triste, dela estar muito emotiva, vai influenciar o desempenho dela durante a avaliação. Então, talvez a gente não vai conseguir chegar em uma conclusão adequada porque ela está em um momento fora do padrão. Ou Então, seja, muitas até vezes, a nesses emoção que a casos, pessoa está vivendo, o momento que exato. Então, precisa. às vezes, nesses casos, a gente até indica que a pessoa comece uma psicoterapia para lidar melhor com essas situações e aí depois volte para continuar a avaliação, né? Por exemplo, Claro, às às vezes vezes a a pessoa pessoa não está está passando por... Desculpa? depressiva, às vezes ela está vivendo um luto, alguma questão assim mais Exato, pontual. exato. Frei, aqui o Idros, ele está perguntando se você atende online, né? Ele tem TDAH, enfim, superdotação. Ele quer ser atendido com você. Eu trabalho com avaliação de forma online, tá? Mas a avaliação online tem algumas limitações em comparação com a avaliação presencial. Então, não são todos os casos que eu atendo de forma online. Eu gosto de avaliar cada caso ali, especificamente para verificar se dá para fazer de forma online, se é tranquilo, ou se daqui a pouco seria melhor encaminhar para algum outro profissional trabalhar de forma presencial. Mas dá para fazer dependendo do caso, só tem que avaliar direitinho para ver se seria adequado. Que legal. Então tem um pouco de limitação online nesse caso. As limitações da avaliação online dizem respeito principalmente à quantidade de testes que a gente pode usar, porque a maioria dos testes são feitos para serem usados presencialmente. Aí, por exemplo, se você tem uma pessoa com uma demanda de deficiência intelectual ou transtorno específico de aprendizagem, é interessante você fazer uma avaliação cognitiva mais abrangente, aplicar os melhores testes de inteligência, né, padronizados, e esses testes, os melhores testes disponíveis para isso são os testes presenciais. Então, nesses casos, eu encaminharia para a pessoa buscar uma avaliação presencial. Agora, outras condições, como suspeita de autismo, TDAH, é mais tranquilo de fazer online. Olha, o Ibros também colocou aqui. Como faz para diferenciar uma ansiedade de um transtorno de ansiedade generalizada? Acho que é isso, né? O TAG, né? Tá? Ou seja, no sentido do sentimento de ansiedade como transtorno, né, Eu acho que é de essa a ansiedade. pergunta dele. Tá, perfeito. Se não for essa, ele manda aqui pra gente, mas eu acho que é isso sim. Tá, perfeito. Bom, qual é a diferença? Eu acho que para a gente falar aqui em termos mais fáceis, né, a gente pode começar tentando identificar os padrões desse sentimento de ansiedade. Então, assim, o primeiro indício, que é mais um sentimento de ansiedade, é que ela não ocorre com tanta frequência, que ela ocorre em momentos específicos e momentos justificáveis. Por exemplo, aconteceu aquela situação e eu fiquei ansioso. Cara, é normal, né? Nós temos nossos sentimentos, é normal que isso aconteça. Agora, se você é uma pessoa que constantemente sente esse sentimento de ansiedade, essa inquietação, se você sente isso mesmo quando você não tem um objetivo claro, mesmo quando você não consegue identificar que existe algo que está realmente te fazendo sentir isso, talvez a gente pode começar a pensar em transtorno. Claro, quando a gente fala em transtorno, existem uma série de critérios que a gente vai ter que investigar um por um para verificar se fecha todos. Mas acho que esse já seria um bom começo para a gente diferenciar o que seria um sentimento que todo mundo tem e do que poderia ser explicado por algum diagnóstico. Maravilha. A gente está sendo aí mega estimulado, né? Várias demandas, telas.
Enfim, eu queria saber assim, você sente que a nossa sociedade precisa falar mais sobre saúde mental? Ahn, Você precisa falar mais sobre saúde mental. É, Acho que é sempre válido a gente conversar sobre saúde mental, principalmente considerando que ainda existem muitas pessoas que negligenciam essa área importante da vida, não dão tanta importância para isso, mas a gente também tem que reconhecer que hoje a gente conversa muito mais do que antigamente, né? Mas além da quantidade, né, do quanto que se fala sobre saúde mental, que eu acho ainda mais importante é a forma como a gente vai falar sobre saúde mental. Porque, enfim, hoje, com o avanço da internet, redes sociais, tem o lado positivo que a gente pode estar aqui conversando sobre as nossas áreas do conhecimento, espalhando informação. Mas da mesma forma que a gente pode fazer isso, qualquer um pode pegar o celular e começar a falar um monte de bobagem. E quando o assunto é É o que saúde mais está mental, tendo, né? exato, tem muita gente falando muita bobagem por aí, as pessoas acreditam. Então, para além de, você tem que falar mais ou menos, é importante que se discuta sobre saúde mental com seriedade, sabe? Em vez de falar o que, que eu acho que tem que ser feito para tratar essa condição, vamos pensar o que nós temos de evidência, quais são os estudos que respaldam que esse tratamento que você está falando realmente funciona ou não, sabe? Eu acho que esse tipo de seriedade, esse tipo de cuidado que está em defasagem. E antes de conversar mais sobre saúde mental, seria importante que a gente conversasse direito, conversasse sobre saúde mental com base nas melhores evidências científicas disponíveis. Acho que isso é muito Base importante. no que os profissionais da área, né, da saúde trazem sobre isso, né? E não só o que a internet está falando, né? Freia, a gente fala muito desse conceito da hiperestimulação, né? Para uma pessoa que tem, por exemplo, TDAH e está lá scrollando o feed eternamente, esse excesso de estímulos, né, de telas, enfim, como que isso prejudica essa pessoa? Você vê alguma relação? O que você conta pra gente? Olha, tanto para quem tem TDAH quanto para quem não tem, né? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados também em relação a isso, tá? Porque o que acontece? O que vai causar um prejuízo no desenvolvimento da pessoa, tá? É a pessoa não receber os estímulos adequados e não exercitar suas funções cognitivas, digamos assim. Então, por exemplo, se a pessoa fica determinado tempo nas redes sociais, mas em outros momentos ela faz tarefas, faz atividades adequadas, não necessariamente isso vai ter um prejuízo tão grande. O Certo. problema é que muitas vezes, quanto mais as pessoas ficam nas telas, menos tempo elas se dedicam para desenvolver, né, outras habilidades relacionadas ao desenvolvimento cognitivo. E, para além disso, quanto mais elas ficam nas telas recebendo esse estímulo rápido, né, porque as telas te dão um prazer momentâneo. É um vídeo curto que te dá um prazer curto e você já passa para o próximo vídeo para ter aquele prazer curto. E isso vai fazer com que talvez tu tenha até menos paciência para outros tipos de estímulos, né? Então, é realmente importante a gente cuidar com isso, principalmente para crianças e adolescentes que estão se desenvolvendo, né? Mas, claro, a gente vive hoje num mundo onde tecnologia faz parte das nossas vidas, está integrada com as nossas vidas de uma forma muito, muito contundente, né? Então, também não sei se, por exemplo, proibir um adolescente de usar as redes sociais Seria ou de usar a internet, não tem nem saudável. quanto que isso é viável na vida real. Mas agora, existem formas de você tá ali assistindo, né, o que aquela pessoa está fazendo. Mas, claro, até então a gente está conversando em nível mais da influência das redes sociais no nível de desenvolvimento cognitivo. Só que essa conversa aí sobre as redes sociais é gigante, porque além de influência no desenvolvimento cognitivo, daqui a pouco aquela criança, adolescente está sendo exposta a uma série de conteúdos que ela nem deveria estar sendo exposta. Aí a discussão já é outra, aí também precisa de outros níveis de verificação e acompanhamento. Então, tem tudo isso que tem que cuidar. Perfeito. Freia, tem algum erro, quando a gente fala de saúde mental, assim, tem algum erro que você vê que as pessoas estão cometendo? Quando a gente vê o assunto saúde mental, tem algo assim que você vê que fala, não, isso aqui, você lembra de alguma coisa agora assim?
Olha, voltando no que eu conversei antes sobre a tua pergunta, né, se deve conversar mais ou não sobre saúde mental, comentei que o mais importante é falar sobre as melhores evidências Uhum. disponíveis, e eu acho que os erros estão, né, acho que os erros estão geralmente nessa linha, assim. Muitas vezes as pessoas buscam intervenções que não têm boas evidências de que realmente funcionam para ajudar elas a melhorarem a qualidade de vida, mas eu digo que isso não é nem o principal problema, porque querendo ou não, não é função das pessoas que não estudaram a área de descobrir o que melhor vai ajudar elas. Afinal de contas, elas não são especialistas. O problema é que existem muitos profissionais formados, né, dentro da saúde mental que acabam indicando intervenções que não têm boas evidências de que funcionam. E isso acaba prejudicando a vida das pessoas. Vou dar um exemplo, tá? Hoje, no SUS, nós temos as PICs, né, que são intervenções de saúde complementares, e a maioria delas não tem boas evidências de que funcionam, e estão aí sendo financiadas com dinheiro público, né? E aí, se você parar para pensar, são intervenções que são oferecidas em serviços públicos de saúde. Claro, por mais que sejam intervenções complementares, ou seja, a pessoa também está fazendo outras intervenções, uma vez que aquilo está sendo oferecido em serviços de saúde, e não é conversado com a pessoa sobre se aquilo tem boas evidências ou não, se é complementar ou não. Aquilo está ali oferecido. Então é muito fácil que a pessoa que está naquele ambiente pense, olha só, esse serviço está sendo oferecido aqui nesse serviço de saúde. Então é claro que vai me ajudar a melhorar. Aí a pessoa vai lá e faz, e daqui a pouco está fazendo algo que não funciona, ou inclusive pode prejudicar ela. Né? Que tem o que a gente chama de efeitos iatrogênicos, que são efeitos adversos, porque aquilo não foi muito bem estudado, ou foi estudado, a gente identificou que tem efeitos adversos, e ainda assim está lá sendo financiado pelo SUS. Complicado, né? Exatamente. Freia, praticar esporte, ter uma vida mais ativa, uma rotina assim mais saudável, né? Você acredita que isso ajuda no desenvolvimento de alguém que está com autismo ou TDAH? De alguém que tem autismo e TDAH e de alguém que não tem. Né? Todo mundo vai Todo ajudar. mundo. A, Perfeito. o meu TCC, ele foi. Eu fiz algumas análises diversas, tá? Uma das análises que eu fiz foi a comparação do desempenho de idosos saudáveis e idosos que foram cometidos por um AVC, AVE, na verdade, que a gente chama agora, mas antigamente era AVC, né? Em algumas tarefas cognitivas. E a gente comparou também diferentes níveis de escolaridade. E o que a gente identificou? Os idosos que tiveram AVC, mas que tinham uma escolaridade mais alta, não foram tão prejudicados pelo AVC. Tiveram desempenhos cognitivos parecidos com o grupo controle, ou seja, o grupo que não tinha AVC. Agora, os idosos que passaram por um AVC, mas tinham uma escolaridade menor, ou seja, eles não foram tanto estimulados cognitivamente, tiveram mais prejuízo nessas tarefas cognitivas. Uau. E o que a gente pensa a partir disso, Uhum. tá? Existe um conceito na neuropsicologia que é uma reserva cognitiva, tá? Que basicamente é uma reserva, digamos assim, que o teu cérebro cria para lidar com possíveis déficits cognitivos, que pode ser tanto um declínio cognitivo, que é natural, que todo mundo desenvolve, ou algum prejuízo cognitivo decorrente, por exemplo, de um AVC. Tá? Tá. E a reserva cognitiva, ela está muito associada com a escolaridade, porque basicamente desenvolve uma boa reserva cognitiva exercitando o teu cérebro, né? Fazendo ali, usando as suas funções cognitivas mesmo, fazendo tarefas desafiadoras, aquela coisa que faz o teu cérebro fritar. Mas uma boa reserva cognitiva também está associada com atividades físicas. Tá? Até porque as atividades físicas, elas também demandam uso das funções cognitivas. Com Então, certeza. assim, motricidade ampla, motricidade fina, aprendizagem motora, tudo isso também envolve o uso das funções cognitivas. Então, tu vai estar treinando o teu cérebro para ele ficar mais preparado para lidar com essas possíveis consequências que vêm em um envelhecimento. Então, com certeza, o exercício também acaba sendo importante.
Ó, maravilha. Freia, para a gente já ir fechando aqui, eu vou fazer uma pergunta em relação ao autoconhecimento, né? Você já falou isso, mas aqui eu vou fazer em formato de pergunta, né? Pode, então, ser um ponto de virada na vida da pessoa, ela parar, se observar, fazer esse exercício de buscar se conhecer, né? E o que que muda, não só a gente está falando aí de autismo, de TDAH, mas o que que para você muda quando a pessoa se conhece? Como que você vê isso na diferença em vias práticas? Perfeito. Ahn, eu vou começar saindo um pouco desse assunto para responder, mas você vai ver que no final vai fazer sentido, tá? Da primeira vez que eu fui fazer o meu primeiro estágio, minha avaliação psicológica, um dos pensamentos que eu tinha é que talvez vai ser muito difícil no final dar um diagnóstico para uma pessoa, pode ser um baque, né? Pode ser sensível, e às vezes de fato é, né? Mas ao longo desses anos trabalhando com avaliação, meu primeiro estágio foi lá em 2019, então já tem aí, estamos em 2026, já tem 6 anos que eu estou trabalhando com avaliação. Para a grande maioria das pessoas, quando você chega no final da avaliação e você conversa com ela, e você dá um diagnóstico para ela, ou dá um direcionamento, na verdade a pessoa relata uma sensação de alívio, no sentido de, ok, encontrei uma explicação para isso que eu tô sentindo, para isso Sente que eu menos estou perdido, né? enfrentando. Então, acho que a diferença vai muito nesse sentido. Uma vez que a pessoa tem um autoconhecimento maior sobre ela mesma, seja identificando o diagnóstico ou se conhecendo de forma melhor mesmo, fica Lidar muito com mais as fácil. consequências da vida, né? Fica muito mais fácil para ela entender o que ela pode fazer a partir de então para melhorar a qualidade de vida e para ter um direcionamento melhor para atingir, né, para atingir um nível de qualidade melhor. Perfeito. Legal. Freia, e pergunta que não estava aqui no script. Você treina jiu-jitsu, né? Qual que é a sua faixa? Faixa azul. Olha que legal, já saiu da branca. E você treinou também judô. Eu treinei judô. Eu treinei um pouquinho de karatê e um pouquinho de boxe também, mas acho que Olha, treino não conta porque foi muito pouquinho. Mas judô eu treinei quando eu era criança. você chegou a graduar também no judô? Graduei. Sim, na minha cabeça, eu lembro de faixa amarela, eu lembro de faixa azul, mas Legal. eu não tenho certeza exatamente Ou até onde seja, eu você fui, já tá? começa o rola com um pouco mais de vantagem. Ele já sabe que é dar, né? Já sabe. Mas foi há bastante tempo. Eu comecei com 8 anos de idade. Eu fiquei Uau, até mais ou menos uns 10, deu uns 3 anos, assim. Aí depois fui fazer jiu-jitsu com 20 e poucos anos. que Deu legal. um bom intervalo de tempo. Você já está com algum grau na sua faixa azul? Nenhum. Tá zerado por enquanto. Ah, tá recente, que legal. Aham. Quanto tempo você já está no Gil? Não viu? Vai fazer uns 2 anos. Eu acho que Já daqui a alguns meses faz dá dois para anos. tirar um grauzinho aí, sim. Pois é. Ai, que bacana. Fran, foi um prazer falar contigo. Eu tenho certeza que essa live vai ajudar muitas pessoas a ter mais qualidade, né, para a vida delas, a, enfim, se identificarem com alguma coisa que foi falado aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, por você dividir seu conhecimento, né, essa presença aí toda iluminada para a gente. Obrigado mesmo. Foi um prazer falar aqui contigo. Eu agradeço o convite. O prazer foi meu. Eu vou salvar a live, vou cortar só um pedacinho que a gente fica esperando no começo, deixar ela um pouco mais formatadinha, bonitinha. Depois eu posto ela, marco você também, tá? Tranquilo. Perfeito. Foi um prazer, obrigado mais uma vez. Que gratidão aqui, que presença incrível de luz que você tem. Obrigado por Certo. Obrigada pelo trazer isso pra convite. Então, gente. se precisar, estamos aí. Obrigado, Fred. Tudo de bom para ti. Bom, a gente vai se falando, agora a gente vai conversar mais. Aham, com certeza. Tudo de bom, um abraço. Obrigado. Um abraço. Boa noite. Cuidar sempre vai ser mais fácil e mais barato do que ter que consertar.